Na próxima semana, Javier Milei comemora o primeiro ano à frente da presidência da Argentina. Com uma promessa de realizar grandes mudanças, Milei fez uma série de medidas para colocar a economia do país vizinho nos trilhos novamente. Com uma motosserra simbolizando o corte de gastos que faria, Milei reduziu o número de ministérios, privatizou estatais, desregulamentou a economia e, como resultado, conseguiu registrar superávit fiscal e até redução da inflação. No agronegócio, uma das principais demandas do setor é a redução do imposto sobre exportações, que Milei atendeu até o momento, porém parcialmente. As também chamadas retenções seguem inalteradas para produtos como soja e derivados, milho, trigo, sorgo e cevada. Na soja, o imposto está em 33%, no farelo e óleo em 31%, e para produtos como milho, sorgo, trigo e cevada, estamos com 12%. Porém, em agosto deste ano, o governo argentino zerou a alíquota de exportação sobre alguns cortes de carne bovina, suína e para produtos lácteos. Para as proteínas animais que não tiveram a alíquota zerada, Milei reduziu em 25%. Outra medida adotada por Milei foi a redução de 17,5% para 7,5% no imposto criado pela gestão de Alberto Fernandes. O objetivo é a redução dos custos de produção para quem utiliza insumos importados. E aí, quem nos assiste pela TV pode conferir. A Bolsa de Cereais de Córdoba revela que a redução desse imposto poderá implicar em uma alteração do preço, principalmente dos fertilizantes nitrogenados e fosfatados aos agricultores argentinos. E também revela impacto em preços de máquinas agrícolas, que com a redução do imposto, o setor poderá ter redução de custo de componente importado. A partir de 2025, quando a vigência desta taxação termina, esse imposto então será zerado. A gente lembra também que no governo Milei não houve a criação de dólar soja ou milho e nem o congelamento de preço ou proibição de exportação de itens agros, como foi visto em governos e gestões anteriores. A consultoria Agrifato revela que a carne bovina da Argentina já está mais competitiva e, inclusive, houve aumento nas exportações do produto. Vamos conferir. Se a gente for olhar da perspectiva de redução de custos, a Argentina já tem hoje um produto mais barato do que tinha quando as retenções incidiam em 100% sobre os produtos comerciais, as commodities agrícolas da Argentina. Então, hoje a Argentina tem sim uma carne bovina mais barata do que tinha um ano atrás. Além disso, a gente consegue ver esse resultado nas exportações de carne bovina argentina, que já cresceram no acumulado de janeiro a outubro desse ano, mais de 14% em relação ao mesmo período do ano passado, e a perspectiva é que a Argentina exporte um volume recorde durante esse ano de 2024. Então, sim, a gente já está vendo um produto mais competitivo e com resultados práticos acontecendo já para a Argentina. O grande porém, o Brasil perde um pouco de competitividade, ou perde espaço no mercado internacional por conta disso. É sempre bom salientar que o Brasil hoje é referência nas exportações de carne bovina do mundo. A gente atende mais de 30% do comércio global de carne bovina, 30% das exportações globais saem do Brasil. O Brasil é muito relevante. O que a Argentina produz de carne no ano, o Brasil exporta até mais. Né? A Argentina produz 3,2 milhões de toneladas, a gente exporta 3,6 milhões de toneladas. Então, sempre guardando as proporções, mas sim, a gente perde ali um pouco de competitividade, né? A Argentina que ganha, na verdade, um pouco de competitividade, e pode ser que o Brasil perca um pouquinho de espaço em alguns mercados, sim. E aí, olhando para leite, né, a gente falando das retenções, da retirada das retenções da Argentina para o leite, o impacto que isso pode trazer sobre o leite no Brasil, né, sobre os custos do leite no Brasil, na realidade não tem impacto, porque qualquer produto comercializado no Mercosul, seja commodity agrícolas, não paga imposto. Então, a retirada das retenções funciona muito mais para os outros países. Óbvio que o leite argentino fica mais competitivo, a gente tem que brigar mais por preço com outros países, mas a priori, quando a gente fala das retenções de impacto direto sobre o leite argentino no Brasil, é zero, porque a gente não paga imposto já do leite argentino. É isso. Muito obrigada, Iago Travagini, por analisar esse ano de Milei com impactos no agro e aí trouxe um destaque sobre a carne. A gente vai adiante porque um levantamento realizado pela Associação Argentina de Consórcios Regionais de Experimentação Agrícola revelou que 70% dos empresários do agro consideram que a situação econômica da Argentina é melhor do que há um ano, o patamar mais alto da série histórica. Para o próximo ano, 82% consideram que as perspectivas serão ainda melhores do que estão agora.
Agora, quando a gente traz esse estudo para as perspectivas do agro, a avaliação econômica e financeira das empresas rurais está um pouquinho pior. 40% dos pesquisados dizem que a situação financeira das empresas está igual que um ano atrás. E 38% citam que ela está melhor. Entre os motivos está a queda de preços dos grãos. Para 2025, os empresários rurais estão mais otimistas e 63% acham que a situação financeira das empresas vai sim melhorar. É hora de conversarmos com Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan, que analisa esse primeiro ano de governo Milei. Primeiramente, seja bem-vindo à Hora H do Agro. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar contigo. Obrigada, Segré. Qual é o saldo do governo Milei até agora? Ele conseguiu colocar a economia nos trilhos? Está a Argentina finalmente na direção certa? Do ponto de vista da macroeconomia, absolutamente sim. A redução da inflação é importante, deixou de ser uma prioridade dentro da preocupação do argentino, junto com a segurança. E o Milei conseguiu uma coisa poucas vezes vista nos últimos 123 anos do país, que é um superávit fiscal junto com um superávit nominal ou financeiro. Explicando, o governo arrecada, gasta, sobra dinheiro, paga os juros da dívida e sobra dinheiro. Uma coisa que poucas vezes se viu na Argentina. Deve terminar o 2024 com 1,8 de superávit fiscal e 0,5 do superávit financeiro nominal. E tudo isso permite que, por exemplo, o dólar diminua e o preço do dólar oficial, junto com o dólar que antes era blue, ou livre, ilegal, mas agora não tanto, está equiparado. Quando o Milei assumiu essa diferença entre um dólar oficial, que ninguém conseguia comprar nesse preço, e o dólar livre, que todo mundo conseguia, mas que era muito caro, estava em 200%, e hoje está zerado. Então agora devemos esperar que essa finalização do imposto país, a partir de 2025, melhore muito para os importadores e coloque, de fato, um desafio para os exportadores e produtores, porque terão que concorrer com produtos que vêm do exterior e muitas vezes com taxas de juros menores e com uma produtividade maior também. Segré, qual a receita para o sucesso de Milei nesse primeiro ano? Você está trazendo indicadores que revelam que a economia de lá está finalmente entrando nos trilhos. Gastar menos do que arrecada, tão simples como isso. Mas um dado que também contrapõe, a pobreza continua estando muito alta, os planos sociais continuam estando elevados, porém sem os gerentes. Ele tirou a intermediação dos planos sociais, dos planos de ajuda, e isso vai melhorar. E o próximo passo, quando a economia esteja mais equilibrada, ele começará a tirar as retenções que você muito bem explicava para as exportações, porque é um imposto para quem quer exportar. Então, isso atrapalha muito a competitividade do produto, porque aquele que exporta tem que pagar uma parte para o Estado, uma coisa que não tem muita lógica. Só para explicar à audiência, imposto país, que foi uma invenção do governo anterior, significa por uma Argentina inclusiva e solidária. Esse é o conceito do país, por uma Argentina inclusiva e solidária. Ou seja, o governo gasta, o empresário aporta e ele distribui para quem, em teoria, precisa desse valor. É uma herança desse imposto país ou de outras decisões tomadas no passado foi uma economia em frangalhos que foi pega pela atual gestão de Milei. Você está aqui trazendo dados importantes mostrando que se essa condição econômica continuar a melhorar, o próximo degrau, e aí a minha pergunta é para 2025, haverá condições econômicas suficientes para a retirada das retenções que ainda incidem sobre grãos e outras culturas, como a gente mostrou há pouco? O empresariado do agro ou os produtores estão bem, estão olhando a economia e esperando que ela vai melhorar. Quer dizer, vai melhorar porque as retenções vão deixar de existir já em 2025? Eu imagino que comece com uma diminuição das alíquotas. Eu não sei se vai conseguir tirar de pleno todas elas por uma situação de arrecadação. O governo conta muito com isso, sobretudo porque a economia caiu. E quando a economia cai, a arrecadação também cai. O que o governo fez, o Milei fez, foi cortar drasticamente o gasto, sem depender da arrecadação. A partir do momento que a economia está mais estabilizada entre arrecadação e gasto, aí permite diminuir a pressão tributária. A retenção, de fato, é uma pressão tributária. E eu imagino que vai um pouco mais longe, viu? Deve ir para a diminuição de impostos, sim, eliminação de alguns impostos que hoje são atrapalhantes para o produtor e o exportador, e isso está mostrando que a desregulação do Estado, ou seja, quanto menos o Estado participe na economia real,
é melhor para todo mundo, porque um empresário que produz é um empresário que precisa de mão de obra. Logo, o emprego aumenta. Quando o emprego aumenta, tem mais gente comprando, e isso logo aumenta a arrecadação. Então, dá toda a sensação que a Argentina está no caminho certo, pelo menos na macro. Na microeconomia, ainda falta muito, porque todas essas benesses não chegaram ainda na base. Não chegaram na base, e para chegar, qual é o próximo degrau? Quais são as reformas ou ações que devem ser tomadas no curto prazo? De melhora sobre as condições do trabalho, desregulação do Estado, privatização de mais empresas, um Estado menor, menos incidente na economia de todos os dias e, sobretudo, confiança, porque ainda tem dívidas a pagar. A Argentina tem vencimentos em 2025 fortes e as reservas internacionais líquidas ainda são negativas. O Banco Central está tomando o cheque especial, digamos assim. Isso deve ser melhorado. Com essa melhora, tudo vai melhorar e, de fato, já tem indicadores que estão mostrando que a pobreza está diminuindo e o emprego está aumentando. Mas o fato mais importante será quando comece a diminuir a quantidade de pessoas que hoje dependem do Estado com ajuda. Muito bem. Dá para traçar um paralelo entre a gestão na economia que está acontecendo aqui no Brasil sob o governo Lula e a gestão na Argentina sob o governo Milei? Quais são as semelhanças e diferenças e qual é o rumo de cada uma delas? Eu te diria tudo isso numa frase só. A Argentina está muito bem na macroeconomia e ainda pendente de melhoras na microeconomia. O Brasil está muito melhor na microeconomia e encaminhado para uma turbulência muito forte se não melhora a macroeconomia. Traduza isso para toda a nossa audiência. Na prática, isso significa o quê? Que se o Brasil não conseguir encontrar o equilíbrio fiscal que o governo não está preocupado em buscar, os próximos anos do Brasil serão complexos. E quando a macroeconomia está desordenada, logo mais a microeconomia, todos nós começamos a entender que a situação não está tão fácil. Quando a macroeconomia está melhor, no caso da Argentina, mesmo que tenha turbulências na economia real, todo mundo, a partir de confiança, observa que as coisas podem melhorar, logo melhoram. Dentro desse contexto, uma última questão. Aqui o Brasil está num novo patamar de dólar a 6 e você falava que na Argentina esse é um dos fatores que está mais acomodado do que na gestão anterior. O agro brasileiro é um setor majoritariamente exportador. Qual é o cenário que você vê comparando o agro do Brasil, agro da Argentina, sobre essas gestões de governos completamente diferentes? O agro brasileiro, com $1,06, fica mais competitivo para exportar. São mais reais que ingressam na economia pelas exportações e o Brasil não tem retenções às exportações, então começa a ser muito mais produtivo e na competitividade que o produto argentino. Porém, me dá a sensação de que isso é voo de galinha, pode aproveitar 2025. Quando a macroeconomia argentina estiver melhor e as retenções estejam já eliminadas, a produtividade em geral, pelo menos, do agronegócio argentino são superiores, pelo menos por enquanto, ao brasileiro. Muito obrigada, Gustavo Segré, comentarista da Jovem Pan. Volte sempre ao Hora H do Agro. Um abraço, muito obrigado. Até a próxima.